Bem-vindo ao canal de Jô com Veredas. Nós vamos hoje estar falando sobre como ser um artista cristão influente. Esse é um recorte das aulas que a gente tem ministrado aqui nos nossos treinamentos na base de Jô com Veredas em Joinville. Então, se você está aqui, é porque você está interessado. Então, já aproveita para você se inscrever nesse canal para receber outras aulas como essa. E aí, com certeza, você vai gostar, porque você vai estar acompanhando até o final. Então, aproveita para estar anotando algumas coisas, tá? Meu nome é Célia e a gente vai conversar sobre a arte e esse local onde ela influencia, ok? Então, vamos lá. Eu trabalho já com arte quase a metade da minha vida. Eu tenho 50 anos, então já há mais de 30 anos, 20 anos eu venho praticando a arte, venho aprendendo e descobrindo também muitas coisas em Deus, né? Então, esse tempo aqui de dividir com você, esse recorte, é fruto dessa caminhada, né? E eu acredito que vai ser uma bênção para a sua vida, como tem sido para a minha também, né? É algo que a gente precisa sempre lembrar, é que esse tipo de pergunta, né, como ser um cristão artista influente, isso não é tão óbvio assim, né? Então, a gente primeiro precisa rever algumas questões básicas. Por exemplo, como cristão, né, nós precisamos pensar como cristão. Nós carregamos uma mensagem que é do próprio Cristo, né? Nós temos esse mesmo ministério. Então, nós sabemos que somos artistas, então a gente só precisa colocar essas coisas no lugar, né, para seguir com aquilo que Deus tem para entregar para nós hoje, né? Essa aula tem como objetivo o saber como influenciar enquanto artista cristão. Como é que a gente faz isso? Tá bom, a gente gosta de arte, a gente pratica, mas tá aí, como é que a gente sabe que isso é relevante, né? Então, a gente vai estar nessa aula conversando a respeito disso, porque eu me perguntava muito, tá? Será que está sendo relevante, está surtindo algum efeito? Quem é que mede esse efeito, né? Quem é que mede essa trajetória? Quem é que mede essa questão? Então, eram questões que eu tinha, né? Sempre na minha mente. Então, a gente vai estar aqui sendo norteado por 3 perguntas, né? Então, anota aí. Por que influenciar? Como influenciar? E aonde influenciar? Então, a gente vai falar ponto a ponto aqui dessas perguntas, né? Então, por que influenciar? Nós temos algo a dizer. Como cristãos, nós temos algo a dizer, algo a ensinar e algo a discipular. Nós temos, né? Como cristão, nós temos. Então, isso já é um ponto vencido. Eu não preciso ficar inventando a roda. Então, eu como cristão, você como cristão, tem algo a dizer, né? O artista cristão precisa saber que o que ele tem a dizer não é da sua autoria, não é fruto da nossa imaginação, da nossa ideia inédita, né? Não é o nosso conceito pessoal, porque a gente é muito cult, né? Então, o que a gente tem para dizer não é fruto do nosso pensamento, não é gerado a partir de nós mesmos, é a partir de Deus, né? Então, a gente sabendo disso, né, a gente pode tirar o peso, né, da gente inventar algo para ser influente. Nós não precisamos inventar algo enquanto artista cristão para sermos influentes. Nós já carregamos algo conosco, que não é fruto da nossa trajetória, né? Então, na verdade, é o que a gente chama de co-criar com o Pai. Eu acredito que você já ouviu essa expressão, né? Que nós somos co-criadores com Deus, né? O Criador. Mas o que é isso, né? Por muitas vezes, eu pensei que co-criar com Deus era Deus vir e assinar na minha ideia. Ok, perfeito, gostei da sua ideia, vai lá que vai dar tudo certo, né? Eu pensava que era Deus garantir o sucesso daquilo que eu estava envolvido, né? Mas olhando para a palavra, e é lá que nós devemos olhar, eu fui aprendendo outra coisa, né? Então, eu quero que você também aprenda comigo, né? Lá em Colossenses 1,16, eu vou ler 2 vezes para que isso fique bem gravado aqui para nós, né? Fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pois nele foram criadas todas as coisas, as
visíveis e as invisíveis. Quando essa palavra entrou no meu coração e eu realmente me apropriei dessa revelação, foi incrível. E é isso que eu quero que aconteça com você, né? Tudo é tudo. Ele já criou tudo, então eu não preciso inventar nada. Então, co-criar não é eu inventar uma coisa parecida com aquilo que Deus criou. Não. Co-criar é participar do que Deus já criou. Anota aí. Co-criar é participar do que Deus já criou. Então, eu, enquanto cristão e artista, eu não preciso me preocupar com inventar algo mirabolante. Já está inventado, já está criado. Agora, eu me insiro, eu participo daquilo que Deus já fez, das coisas que já estão sendo vistas, e às vezes vistas e entendidas de uma forma errada, ou as coisas que não estão sendo percebidas, e Deus tem esse convite para nós enquanto artista cristão, ok? Né? E como é que isso chega até a mim? Como é que isso chega até você? Né? Relacionamento com Deus. Né? Eu poderia aqui estar dizendo algumas estratégias de como ser influente, mas se podemos dizer estratégia, então anote aí, relacionamento com Deus. Não tem outra forma de nós nos apropriarmos dessa mensagem que já existe. Né? Não tem outra forma de co-criarmos com Deus, trazer as coisas invisíveis para que outros vejam, né? Então, antes eu pensava que buscar técnica era o fator que ia dizer, agora você vai influenciar, agora o que eu vou fazer vai influenciar em todo lugar, né? Técnica é necessário, não tenho nada contra, muito pelo contrário, é necessário, porque se você é artista, com certeza você está se esforçando, né, se esmerando para fazer aquilo que Deus está te colocando nas mãos de uma forma excelente. Técnica é necessário, mas não nos insere em um relacionamento com Deus. Você pode ter muitos currículos, muitos certificados, mas isso não te insere em nenhum relacionamento com Deus. Portanto, não te ajuda muito em se apropriar da mensagem que já está aí para você trazer à tona, revelar isso para o mundo. Né? Deus, nós precisamos desse relacionamento, né? Receber dele e influenciar. Esse é o fator. Né? Então, frisando a primeira pergunta, por que eu vou influenciar para fazer as obras de Deus conhecidas? Para fazer as obras de Deus conhecidas, para participar do que Ele já fez, para trazer ao conhecimento de outros o que Ele já preparou. É por isso que eu tenho que influenciar. Segundo, como? Como influenciar? Alguns pontos são necessários aqui. Meu compromisso não é com a arte. Então, se você é um artista cristão e quer saber como influenciar, entenda que se o seu compromisso é com a arte, então eu não tenho como te ajudar a responder essa pergunta. Mas se o seu compromisso é com a mensagem, a gente começa a entender o que Deus está falando aqui para nós. Né? Como influenciar não tem a ver com a arte, mas tem a ver com a mensagem que a gente carrega. Sabe? E por que isso é importante? Porque assim eu não vou correr o risco de ser influenciada por as coisas que já estão acontecendo. Né? Se eu souber que o meu compromisso é com a mensagem, eu estou de boa, tranquila, não vou ser influenciada. Se eu souber que meu compromisso é com a mensagem, eu não vou ser influenciada pelas circunstâncias, eu não vou ficar seduzida pela última ideia, né, do fazer artístico. Eu já fui muito seduzida pelo fazer artístico, de ideias inovadoras, agora se faz dessa forma, agora se faz daquela forma. Por que que eu era seduzida? Porque eu não tinha compreendido que eu já tinha tudo à minha disposição. E eu não queria pagar o preço. Eu pagava o preço de buscar técnica, mas eu não pagava o preço de buscar relacionamento com Deus, né? Então, a gente está se entendendo aqui, né? A mensagem é a mesma, não muda, não muda. Isso é maravilhoso, porque eu não fico o tempo inteiro com medo de estar errando como apresentar, porque eu conheço aquela mensagem e ela não muda. Então, o artista cristão, ele não deve sentir-se inferior. Eu me sentia inferior em relação a outros artistas, né? Cristãos, ou que não são cristãos. Mas quando eu entendi que a mensagem que eu carregava é a verdade,
que ela é preciosa, isso libertou da minha mente carnal, isso me libertou desse pensamento em si mesmado, né, que olhava para mim como, né, a última preciosa coisa que ia surgir. Então, quando eu entendi que isso que eu carregava era precioso, isso foi fundamental para mim. Então, segunda pergunta, como influenciar? Me apropriando dessa mensagem. Como influenciar sendo mais cristão do que artista? Como influenciar estando satisfeito com o que Deus me entregou para carregar, para compartilhar? E a gente vai para a última pergunta para a gente pensar aqui. Aonde influenciar? Enquanto artista cristão, que já sabemos, né, o porquê e o como influenciar, então aonde é uma etapa consequente. Antes eu pensava que era a coisa principal, aonde eu vou influenciar com a arte que supostamente eu estava carregando com Deus, né? E que lugar é esse de relevância, né? Eu preciso ir para esse lugar, né? Eu não queria também perder meu tempo, eu queria de fato ser relevante. Mas que lugar é esse, né? Aonde é essa área da arte que eu devo influenciar? Essas são perguntas que nos deslocam, a gente tem que aprender a fazer perguntas certas. Aonde é essa área? A arte, ela é uma das áreas de influência da sociedade, né? Toda a sociedade, ela se dá em uma estrutura, ela tem a sua forma de governo, tem sua forma de aprendizado, tem a sua relação com o divino e tem outros pontos, que essa não é o nosso assunto. E a arte é um desses pontos dentro dessa estrutura da formação da sociedade. Né? Então, a arte, enquanto área de influência, é um dos recortes da formação do pensamento de um povo. Né? E é isso que a gente quer, interferir na formação do pensamento das pessoas para que elas passem a pensar da forma correta, como a Bíblia nos diz. Né? Tá ok. Então, bom, Célia, até aqui a gente está se entendendo, mas tá bom, e aonde é esse lugar, você vai me dizer, né? Sim, vou dizer. É aonde Deus está abrindo as portas para você. Esse lugar é aonde Deus te colocar. Se você está fazendo a arte em uma praça, esse é o lugar que você está influenciando. Se você está envolvido em um projeto artístico, como um festival, algo do tipo, esse é o lugar que você está influenciando. Está montando um espetáculo? Esse é o lugar que você está influenciando. O local, a área de influência é participar, trazer para a cena aquilo que já foi criado, aquilo que já foi visto, mas foi visto da forma errada, aquilo que também não foi visto. No final, o local é consequente, e isso é o que eu quero que você carregue nessa aula, né? Que a gente termine esse tempo aqui com isso bem frisado, né? A mensagem é mais importante e é ela que influencia. Então, não é o artista que influencia, não é as mirabolantes ideias, porque a gente já tem a mensagem, a gente já carrega a mensagem, ela é preciosa, nós não a inventamos, tudo já está aí, a gente só precisa se relacionar com Deus e trazer isso à tona para que outros possam receber vida por meio da arte que nós estamos fazendo, essa arte do céu. Então, anota aí de novo, se você frisa, se você já anotou. A mensagem é o mais importante. É ela que influencia, não são os artistas cristãos, não é um determinado local que você vai ser escolhido ou almejar para ficar. É a mensagem que influencia. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso tenha te deslocado, assim como tem há anos me deslocado, né? Eu te peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo, que você compartilhe essa aula para que tenha mais alcance para outras pessoas, né? Se você tiver alguma dúvida a respeito, ou se você tiver outra sugestão dentro desse aspecto de arte, aí você comenta aí, entra em contato conosco. Lembra de nos seguir nas redes sociais, né? Todas as informações que você precisa estão na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.